É muito difícil um professor trazer a história pra gente. Porque a gente está acostumada a descobrir as coisas da maneira que elas são agora, mas o que aconteceu antes não é falado. A professora, ela trouxe a história, ela mostrou como que foi e agora como que é. É um tema que eu gosto muito, destilação do petróleo. Também está ali dentro do currículo. Só que eu quis dar um novo olhar. Um outro tema que é bastante explorado, né, pelos professores de química, que a gente tem explorado mesmo, é a destilação, que é um assunto que nos livros didáticos, nos programas, ele fica apagado, porque fala, é um método de separação de mistura. Entretanto, ele tem uma relevância social extrema. É por ele que se produz as frações do petróleo, né, a destilação do petróleo, que se produz a gasolina, os combustíveis e outras coisas que vão dar nos plásticos e por aí afora, toda a petroquímica. No currículo eles não colocam a parte histórica, como a destilação era vista em épocas passadas. Eu achei muito interessante você fazer um link com a destilação do petróleo atual e a destilação do processo de destilação em outras épocas. Então esse processo ele é tão antigo, né, tão importante hoje, que chama atenção como que a gente pode trabalhar. Eu fiz uma sequência didática bem interessante. Eu pedi para os alunos trazerem uma pesquisa sobre destilação do petróleo. E depois, em sala de aula, ela trouxe um artigo para a gente que falava sobre a destilação de diversos materiais. Ela trouxe um artigo pronto sobre a destilação, a arte de extrair virtudes. Eu escrevi há vários anos, acho que foi em 94, se eu não me engano, publiquei um artigo em Química Nova na Escola, que fala dessa história do processo de destilação, a destilação como uma arte de extrair virtudes, né? Porque, enfim, o processo continua o mesmo, mas as ideias sobre ele vão se modificando. E esse processo é um processo muito antigo. Se encontram escavações de estratos de 3.000 anos antes da Era Comum, objetos que eram usados para destilações, para extrações. Depois a gente tem também nos textos dos alquimistas alexandrinos referências a esse processo, e foi um dos processos-chave, tanto na preparação de remédios, já entre os árabes, no auge do Império Árabe medieval, e também entra nas práticas alquímicas. Então é muito rico você ver essas continuidades e transformações ao mesmo tempo. E vários professores costumam dar esse meu texto para os alunos lerem, né? Durante muitos anos eu trabalhei escrevendo material didático, né? Então o meu texto ele já tem uma característica, uma pegada didática, vamos dizer assim. Eu não consigo escrever um texto que não tenha esse pensamento por trás, né? Então até dá para usar com os alunos. Eles acharam um texto meio difícil, mas eu sei da dificuldade deles, porque realmente é um texto que não está no mesmo nível para eles. Em sala, em grupo, nós conversamos, lemos o texto, vemos o que era difícil, se a leitura foi fácil, comparamos a destilação de hoje com a destilação da época, comparamos os contextos. Eles acharam muito interessante a forma como a destilação era usada em outras épocas, e isso ajudou eles a entender como é a destilação do petróleo hoje. E eles têm umas ideias assim, falam, nossa, como que pensava desse jeito. E é muito legal, né? Porque aí dá para ver que dá para pensar de outros jeitos, em cima da mesma observação, do mesmo processo. A destilação, ela foi mudando, né? Os antigos, eles achavam que o processo de destilação, nenhum material poderia mudar. Ele não tinha modificação. E com o processo de destilação, eles viram que podia mudar, poderia acrescentar alguma matéria e assim ia modificar.
No texto é muito interessante porque ele mostra uma ideia totalmente diferente. Quando você lê, você fica até surpreendido em imaginar como era a forma que eles levavam a destilação. Contava de como foi no início da destilação, de como ela é diferente de hoje em dia. Porque antes eles procuravam na destilação achar um elixir, que é a pedra filosofal, que eles queriam achar a cura para doenças das matérias e dos seres humanos. A substância nova que eles ganhavam ali da destilação, eles ligavam até com espíritos. A destilação trazia substâncias que traziam eles beneficiavam os povos, né? Com remédios, perfumes, vinhos. O mais interessante que eu achei do artigo é que eles usavam uma aqua vitae, que era um líquido. E através desse líquido eles construíam perfumes, através dos minerais, das frutas. Aí eu achei muito interessante isso. Tem até um perfume chamado Aqua Vitae. É bom. Eu acho que eles falaram de espíritos, que achavam da matéria com espírito. E é uma coisa que você pensa hoje e fala, que é isso, sabe? Saber o que aconteceu pra estar aqui hoje é importante. Às vezes tem umas coisas que você fala, nossa, como que isso daí aconteceu? Mas isso, tudo que a gente tem hoje, todos os materiais, é tudo através da destilação. Foi super importante porque a gente passou a perceber que não era uma ideia pronta, que a tecnologia não foi sempre assim. A abordagem interdisciplinar que a história da ciência oferece te leva a essas reflexões questionadoras e capazes também de te ver o mundo de uma maneira diferente.